Bom dia, estamos iniciando mais uma programação da Igreja Bíblica de Pavuna aqui no nosso canal e hoje pela manhã estaremos fazendo a Escola Bíblica Dominical e eu agradeço pela sua assistência de estar assistindo as nossas programações e queremos dizer que somos muito gratos a Deus por todos que têm assistido, comentado, certo? E vamos fazer a nossa leitura inicial, livro do profeta Jeremias, capítulo 26. Vamos dar continuidade, certo? Domingo foi lido o capítulo 26, do 1 até o 12. Agora nós vamos estar começando a partir do versículo 13, vamos ler até o final do capítulo, tá bom? Jeremias 26, do 13 até o final, versículo 24, certo? Eu vou ler aqui e você acompanha aí na sua casa. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, emendai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós outros. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim o que for bom e reto, segundo vos parecer. Sabei, porém, com certeza, que se me matardes a mim, trareis sangue inocente sobre vós, sobre esta cidade e sobre os seus moradores, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós outros para me ouvirdes dizer-vos estas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos exércitos: Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo uma colina coberta de manto. Mataram acaso Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor, não implorou o favor do Senhor? E o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles? E traríamos nós tão grande mal sobre a nossa alma? Também houve outro homem, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim, que profetizava em nome do Senhor e profetizou contra esta cidade e contra esta terra, segundo todas as palavras de Jeremias. Ouvindo o rei Joaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Mas ouvindo isto, Urias temeu, fugiu e foi para o Egito. O rei Joaquim, porém, enviou a Elnatã, filho de Acbor, ao Egito, e com ele outros homens. Eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim. Este mandou feri-lo à espada e lançar-lhe o cadáver nas sepulturas da plebe. Porém, a influência de Aicão, filho de Safã, protegeu a Jeremias, para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar, meus irmãos, e depois nós vamos ter um tempo de louvor, e em seguida nós vamos retornar com a mensagem da palavra, certo? Oremos. Ó Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela leitura da Tua palavra que fizemos agora, Senhor. Queremos te agradecer pela boa noite que o Senhor nos concedeu, por esta manhã, Senhor, que se renovaram as Tuas misericórdias em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por Tua bondade. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que é dispensado sobre nós, mesmo sem merecermos. Queremos te agradecer, ó meu Deus, acima de tudo, pela salvação que nos deste por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos também, ó Deus, te pedir que o Senhor possa estar abençoando esse tempo
onde a igreja está te adorando, mesmo um distante do outro, mas assistindo aqui neste canal, Senhor, e em espírito e em coração, Senhor, adorando juntamente cada um no seu lar. Obrigado, Senhor, por tua bondade. Mais uma vez nós te agradecemos. Fica conosco, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Lei do Senhor é perfeita e em tempos feitos por mão, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das regiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável. Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são os teus pés incomparável. Senhor, tu és. Minha alma está pegada a ti, em tu incomparável és.
bem, retornamos agora com a mensagem desta manhã, depois desse maravilhoso tempo de louvores ao nosso Deus. Hoje nós vamos estar dando continuidade, meus irmãos, ao estudo do livro de Neemias, certo? Já há algum tempo estamos vendo alguns capítulos de Neemias e hoje, mais uma vez, gostaria de estar trazendo a mensagem baseada aqui no livro de Neemias. Então vamos
Abra sua Bíblia aí em Neemias capítulo 9, nós vamos dar continuidade ao capítulo 9, certo? A última vez que nós estudamos, nós lemos até o versículo 15, e agora nós vamos ler no capítulo 9, do versículo 16 até o 25, certo? Não vai ser o capítulo todo, porque esse capítulo pode ser dividido em 3 mensagens. Nós já demos uma, hoje é a segunda, e se Deus permitir, estaremos estudando o finalzinho desse capítulo em uma outra ocasião. Neemias, capítulo 9, do 16 até o 25, diz assim a palavra do Senhor. Você acompanha na sua casa. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus poderoso, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparastes. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grande blasfêmia. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedestes o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negastes para a boca o teu maná, e água lhes destes na sua sede. Desse modo os sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes destes reino e povos, que lhes repartistes em porção. Assim possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicastes os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra, de que tinha dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abatestes perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregastes nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram e viveram em delícias pela tua grande bondade. Amém. Que Deus abençoe mais uma vez a sua palavra em nossos corações, meus irmãos. Vamos ler, vamos orar mais uma vez, e depois nós vamos dar continuidade aqui à mensagem desta manhã. Ó Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, bendizendo teu santo nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, ó Deus. Obrigado pela mensagem que lemos agora, obrigado pelo tempo de louvores que tivemos, ó Pai. O Senhor agora esteja nos preparando para nos ensinar, Senhor, grandes maravilhas contidas na tua palavra, ensinamentos esses que são a tua vontade para a vida do homem. Que o Senhor esteja nos abençoando nesse sentido. Que o Senhor possa estar usando o teu servo que aqui está, para que o teu nome seja glorificado, engrandecido, e também, ó Pai, que a tua igreja seja edificada e exaltada mais uma vez. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, então, eu acho que vocês lembram que estávamos estudando os primeiros 15 versículos do capítulo 9, de Neemias, e nós vimos aqui que o povo de Jerusalém chegou
num momento de grande adoração a Deus, né? E nós vimos isso na mensagem da escola dominical passada. E o povo adorou ao Senhor, né, de 5 formas diferentes. Esse povo adorou ao Senhor. E aí, se você perdeu essa mensagem, você pode dar uma olhada lá no canal, na EBD do domingo passado. E nós vimos como esse povo expressou a sua adoração através dos louvores, através da oração, da confissão de pecados também e do estudo da palavra do Senhor. Então, nós já estamos estudando há algum tempo o livro de Neemias e percebemos como esse povo foi reconstruído, foi transformado pela palavra. Então, Neemias não só reconstruiu os muros, mas também ele promoveu esse grande avivamento espiritual no povo daquela cidade de Jerusalém. Então eles passaram a cantar e a orar ao Senhor, e nós vimos, né, que durante a sua oração e o seu louvor, eles relembraram a grandeza de Deus, eles relembraram como Deus é criador de todas as coisas, provedor de todas as coisas, né? Como Deus agiu, né, no cuidado com o seu povo, guiando pelo deserto, colocando a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Então, nós vimos tudo isso na semana passada, certo? Mas esse trecho que nós lemos aqui, de Neemias 9, se você perceber a primeira palavra do versículo 16, já mostra que o sentido do que se estava falando muda. Porque ele diz logo assim, porém eles, aí eles quem? Aí você vai ter que olhar atrás, né, dos versículos anteriores, para saber quem são esses eles que Neemias escreve aqui, que o povo estava falando, né, estava orando. Então ele estava falando dos seus pais, né, dos seus ancestrais, né, daquele povo que Deus livrou com mão poderosa do Egito e os guiou pelo deserto. Então eles continuam falando sobre este povo, sobre os seus pais, né? Aquele povo que foi para o Egito. Então, quando ele chega aqui no versículo 16 em diante, nós vamos ver que há essa mudança. E essa mudança aí, nós vamos ver que eles vão começar a reconhecer que, apesar da grande bondade de Deus, de tudo que Deus tinha feito por aquele povo, houve uma certa ingratidão do povo, certo? E aí, eles acabaram não reconhecendo a imensa bondade que Deus dispensou para eles. O tema da mensagem desta manhã é Deus de amor e de imensa bondade, né? Então Deus mostrou aqui, e não sei se você percebeu, ele vai falar em alguns versículos aqui, né? Que Deus é um Deus de grande bondade, como no versículo 17 e também no versículo 25, né? É um Deus de grande bondade. E aí, esse Deus de grande bondade, ele é lembrado aqui nesta oração, nesse louvor, parece até um salmo, né? Mas, da mesma forma, eles lembram do povo, como ele foi ingrato, apesar de receber tantas bênçãos do Senhor, né? Então, eu queria começar nessa manhã fazendo uma pergunta a você que está assistindo essa mensagem. Eu falei muito de bondade de Deus, né? Das bênçãos de Deus em nossas vidas. E aí eu queria fazer um desafio a você que está acompanhando aí no seu celular, ou na sua TV, ou então no seu computador. Se você pudesse colocar nos comentários pelo que você é grato a Deus. Essa é a pergunta. Pelo que você é grato a Deus? Então, o povo aqui, ele reconheceu a bondade de Deus, e reconhecer a bondade de Deus, de uma certa forma, é ser grato, né? Agradecer ao Senhor. Nós tivemos agora, na semana passada, a semana de oração, que nós fazemos todo mês aqui na igreja, que é no grupo de WhatsApp, né? E aí, a gente pode perceber ali como os irmãos também são gratos ao Senhor. Agradecer por muitas coisas. Todos os dias tem irmão que agradece por aquele dia, agradece por aquela manhã, né? Então reconhece a bondade do Senhor na sua vida, em cada momento da sua vida. Isso é muito bom,
E a mensagem essa manhã é mais ou menos sobre isso, né? Pelo que nós somos gratos. Então fica aí o desafio para você. Você digita aí nos comentários, né? Eu sou grato a Deus, aí você coloca, né? E fique à vontade, escreva aí o que vier no seu coração e fique à vontade para comentar. Depois eu vou tentar ler os comentários para saber pelo que os irmãos são gratos, certo? Mas o povo aqui, de uma certa forma, ele olhou para a história para lembrar da grande bondade de Deus e, ao mesmo tempo, eles relembraram a ingratidão de seus pais. É por isso que no versículo 16 ele começa, né? Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente. Ele vai começar a falar sobre a ingratidão de seus pais, certo? Então, existe um grande perigo para a nossa vida espiritual quando não enxergamos a bondade de Deus. O povo percebeu esse perigo ao estudar a palavra de Deus. Você viu aqui que eles estavam estudando a palavra do Senhor já há algum tempo, né? Se você assistiu às últimas mensagens, nós vimos aí que eles passaram quase um mês, né, estudando a palavra do Senhor, e isso moveu neles um reconhecer que estavam em dívida com Deus, as suas atitudes, né? Ou seja, eles deveriam mudar de vida, eles deveriam realmente viver uma vida consagrada ao Senhor, e algo que eles não estavam fazendo. Isso tudo veio a partir da mensagem da palavra, a partir de estudar a palavra. Então, um grande reavivamento começou aqui ao saber qual era a vontade de Deus e temer a esse Deus, né? Então isso promoveu ao povo, e aí eles chegaram a reconhecer que existe aqui um perigo, né, em não enxergar essa bondade do Senhor. Baseado nisso que eu falei, eu queria mostrar aqui nesses versículos 4 aspectos da bondade de Deus, mas também 4 perigos na falta de gratidão a Deus. Olhando para esse contexto aqui, para esse texto, nós vamos perceber esses quatro aspectos da bondade de Deus e também 4 perigos na falta de gratidão a Deus, certo? Irmãos, às vezes as coisas do mundo, as dificuldades, as tribulações, elas fazem isso conosco, sabe? De às vezes tirar o foco do que Deus tem concedido para observarmos aquilo que não temos. Então, infelizmente, o ser humano é assim. Nós temos essa falha de rapidamente se esquecer das coisas. É por isso que sempre nós vamos estar vendo na palavra de Deus, né? Lembrai-vos, né? Vocês lembram do que está escrito, né, na palavra do Senhor? Então, estudar a palavra de Deus é lembrar, você está observando como o povo viveu e procedeu e o que eles fizeram para mudar a sua sorte, né? Para mudar a sua história. No caso aqui, o povo de Jerusalém na época de Neemias. Então, o primeiro aspecto da bondade de Deus que eu queria trazer esta manhã, meus irmãos, é que a bondade de Deus é baseada em quem Deus é e não em quem nós somos. Como você pode ver no versículo 17, recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe. Perceba aqui que Deus não deixou de ser bondoso, mesmo o povo endurecendo a cerviz, mesmo o povo desobedecendo à vontade e não ligando mais para os mandamentos que o povo recebeu de Moisés, que Deus o entregou, né? Então, a causa do amor de Deus por nós está nele, no próprio Deus. Então, Deus, Ele nos ama não porque nós merecemos ser amados, não porque nós fazemos ou podemos fazer qualquer coisa para merecer esse amor e essa sua bondade, mas Deus nos ama porque é propósito do seu coração. Se Deus nos tratasse como merecemos, estaríamos desamparados, né? Lá em Isaías 48:9 diz o seguinte: por amor do meu nome
retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que não te venha a exterminar. Então, olha só, às vezes a bondade de Deus, ela é demonstrada por nós, mesmo sem nós merecermos, porque Deus é fiel à sua palavra, porque Deus defende a sua honra, e aí, por amor do seu nome, Ele nos concede a sua bondade, mesmo nós fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. E lá também em Lamentações, isso é bem conhecido, Lamentações 3:22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, meus irmãos, o primeiro aspecto da bondade de Deus é que ela não depende de nós. A bondade de Deus, ela é dispensada em nós, porque Deus é Deus, porque Deus tem os seus atributos morais, e aí a sua bondade, o seu amor são de uma certa forma alcançados pelos seus atributos que nós não podemos imitar, como por exemplo a eternidade, né? Então a sua bondade é eterna. Perceba aqui que Deus, Ele não precisa que façamos qualquer coisa para merecer a bondade dele em nossas vidas. Deus é bondoso porque Ele é Deus. Então, esse é o primeiro aspecto da bondade de Deus que podemos perceber aqui. Deus é bondoso conosco porque Ele é Deus, não porque nós mereçamos qualquer coisa do Senhor de bom, né? Segundo aspecto, somos direcionados pela misericórdia de Deus. Você vê aí no versículo 19: todavia tu, pelas multidão de tuas misericórdias, não os deixastes no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite. Então, veja só que Deus, Ele nos guia, Ele nos orienta, porque Ele é bom e por causa da sua misericórdia, como Ele diz aqui no texto, né? Pela multidão das tuas misericórdias. Então somos direcionados por Deus porque Ele é misericordioso. Deus, Ele nos mostra o caminho que devemos andar porque Ele é misericordioso, é bondoso, e não porque nós fazemos por merecer qualquer bondade dessa do Senhor. Mas um fato de sua imensa bondade, mesmo o povo murmurando, blasfemando e fazendo ídolos para si durante a peregrinação no deserto, não faltou direção de Deus. Então, mesmo o povo fazendo tudo isso, ele diz aqui no texto, né, que o povo blasfemou, murmurou, mesmo assim, Deus foi fiel e os orientou de dia pela coluna de nuvem e à noite pela coluna de fogo. Mais uma característica da bondade de Deus em nossas vidas, meus irmãos. Ele nos direciona, independente, né, daquilo que venhamos a fazer, Ele nos dá a direção. Naquela época, nós podemos perceber que Deus estava protegendo através, inclusive Ele fala, né, lá no finalzinho do versículo 19, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Hoje, Deus, Ele também nos orienta através da sua palavra. Essa palavra aqui, ela para nós hoje é a coluna de nuvem e a coluna de fogo, que nos orienta, que nos mostra como Deus é bondoso em nos proteger, em nos cuidar e tomar conta de nós, né? Então, mais uma característica, mais um aspecto da bondade de Deus, é que mesmo sem merecer, Deus nos orienta, porque Ele é misericordioso. Hoje, Deus também nos dá a direção, mesmo quando não somos fiéis a Ele. Deus nos dá essa direção. Nós podemos perceber, muitas vezes, que existem pessoas nas igrejas que estão indo para as igrejas, mas o mundo ainda está dentro do seu coração. Estão meio que divididos entre buscar a vontade de Deus e não deixar para trás algumas atitudes
e alguns hábitos que tinha antigamente, né? E às vezes até imita o mundo. E isso é muito perigoso quando nós imitamos ao mundo e às vezes estamos deixando de ser grato a Deus, né? Mas nós vamos já falar sobre os perigos da ingratidão. Por enquanto nós estamos mostrando a bondade de Deus em nossas vidas. O terceiro aspecto da bondade de Deus, você vai ver lá nos versículos 20 e 21. Ela é revelada na provisão espiritual e material. No versículo 20 ele diz assim, e lhes concedestes o teu bom espírito para os ensinar, e não lhes negastes para a boca o teu maná, e água lhes destes na sua sede. Versículo 21. Deste modo os sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Não sei se você percebeu aí, como Deus fez, não só ele só supriu o material, mas o espiritual também. Ele começa dizendo que e lhes concedeste o teu bom espírito. Qual era o propósito de Deus enviar o seu espírito ao povo? Ele fala aqui na continuação, para os ensinar. Então, Deus alimentava o povo espiritualmente, né, através da lei de Moisés, e concedeu o seu espírito para ensinar, para que eles pudessem entender. Tudo isso era a bondade de Deus. Você consegue imaginar essa bondade de Deus em nos conceder o seu espírito para que possamos entender a sua vontade hoje? Amém. Se você disse sim, então eu concordo com você. Deus, ele tem essa bondade hoje ainda também, de nos enviar o seu espírito para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, sabendo realmente qual é a sua vontade para as nossas vidas, né? Deus é bom também pelo fato de nos conceder a graça de saber qual é a sua vontade por meio do seu Espírito. Então não descobrimos, mas Ele revela a sua palavra a nós. Veja aqui que a bondade de Deus é tão grande que nós não podemos dizer que nós descobrimos qual é a vontade de Deus, mas a sua bondade é tão imensa que Ele revela qual é a sua vontade a nós. E tudo isso é graça, meus irmãos. Entender qual é a bondade de Deus em nossas vidas, né? Então, se você for parar para analisar, se você for parar para fazer uma retrospectiva, né? Você começa a perceber, meu Deus, eu não percebi tanta bondade de Deus na minha vida. Como Deus é bom para comigo, para com a minha família, para com meus irmãos. Então, nós temos muito que agradecer ao Senhor, como esse povo aqui lembrou na sua oração, no seu louvor, de tudo quanto Deus fez para mostrar a sua bondade ao seu povo escolhido, né? Hoje nós podemos perceber sim, se você for olhar, você vai conseguir perceber mínimas coisas, mas que é bondade de Deus. Você vai perceber que, é como ele fala lá no finalzinho do versículo 21, e nada lhes faltou. Olha só como aqui é algo até assim, bem diferente, né? Você perceber que durante 40 anos as roupas deles não envelheceram. 40 anos andando no deserto e os pés não incharam. Às vezes a gente fica só em pé, umas poucas horas ali numa fila, né? Já fica com os pés inchados. Imagine caminhando 40 anos, né? Peregrinando de um canto para o outro, pois Deus proveu o alimento, né? O maná e a água. Meus irmãos, você consegue ver essa provisão de Deus na sua vida, da sua família? O alimento, o vestimento. Será que nós temos sido gratos a Deus por isso? E aí, não só isso, a saúde também, não é verdade? Porque ele diz aqui, seus pés não incharam. Então Deus cuidou da própria saúde do povo. E tem muitas outras coisas relacionadas à saúde. Se você for ver lá em Levítico,
Números, Deuteronômio, você vai ver como Deus teve cuidado com a saúde do povo também e os orientou. Então, mais um aspecto da bondade de Deus é que ela se revela na provisão espiritual e material que nós temos todos os dias. Talvez esse ponto agora já lhe deu bastante ideia do que botar lá nos comentários, né? Eu sou grato a Deus por isso, né? Então, é muito bom, meus irmãos, reconhecer a bondade de Deus em nossas vidas, né? O quarto aspecto da bondade de Deus, nós vamos ver lá no versículo 23, quando ele fala assim: multiplicartes os teus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra, de que tinha dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Então, meus irmãos, o quarto aspecto da bondade de Deus se revela no cuidado com a família. Você tem percebido a bondade de Deus na sua família? Amém? Colocou nos comentários, né? Coloque aí. Deus tem sido muito bom com muitas famílias. Eu tenho reconhecido dos irmãos na semana de oração, agradecer a Deus. Agradeço pela minha família, agradeço pela provisão, agradeço pela segurança, agradeço pelos meus filhos, né? Isso é muito bom, é reconhecer que tudo vem de Deus. Deus, tudo pertence a Ele, e nós só estamos administrando aquilo que não é nosso, inclusive no cuidado dos filhos. E você vê aqui como Deus é maravilhoso, né? Todas as bênçãos que uma família pode ter nunca serão méritos conquistados, mas sim pela bondade de Deus. Então, meus irmãos, tudo que você tem no seu lar não é mérito seu, da sua esposa, do seu marido, não é mérito da família, é porque Deus concedeu. E reconhecer isso é realmente um ato de gratidão ao Senhor. Reconhecer isso é tão bom, meus irmãos, porque você se prepara para as dificuldades. Você perceber tantas bênçãos que você recebe todos os dias. Às vezes as dificuldades vão vir e você vai pensar mais em focar naquilo que Deus lhe deu no que aquilo que lhe está faltando. Sabe quando você tem as bênçãos do Senhor aqui, mas de repente chega na sua frente uma dificuldade e você foca mais na dificuldade e esquece das bênçãos, ou as bênçãos ficam ofuscadas pela dificuldade? Foque nas bênçãos. Foque nas bênçãos, porque o que vai ficar desfocado vai ser a dificuldade. E aquela dificuldade que poderia ser muito grande, nós tornamos uma pequena dificuldade, às vezes nem encara como uma dificuldade, né? E infelizmente tem pessoas que esquecem. Nós esquecemos de como Deus é bom, de quantas coisas boas Deus tem nos concedido sem merecer. E aí a gente acaba focando na dificuldade, acaba focando naquilo que nos falta. Muitos filhos para a nação de Israel era considerada a maior de todas as bênçãos para uma família. Então, o versículo diz aqui que Deus multiplicou os filhos da nação de Israel. Então, era uma grande bênção para... Você vai olhar lá a história de Jó, né? Jacó. Então, era uma grande bênção para uma família ter muitos filhos, né? E como nós estamos vendo aqui que Deus revela o seu cuidado com a família, também no sentido do suprimento, né? Não só, como nós vimos no aspecto anterior, no terceiro, que Deus age, se revela a sua bondade na provisão espiritual e material, também na família, né? Na família Deus, Ele tem nos abastecido, tem nos suprido as necessidades. E quando eu falo necessidade, não só as materiais, né? Então, graças a Deus por isso. Você pode perceber o amor de Deus, um simples cuidado que nós podemos ter com os nossos filhos, né? E na sua família, quais são as bênçãos para agradecer a Deus? E aí, meus irmãos, quais são as bênçãos que você tem a agradecer a Deus na sua família? Conte as bênçãos
Conte quantas são. Tem um corinho que fala, né? O hino do cantor cristão, né? Conte as bênçãos. Então, meus irmãos, esses são os 4 aspectos da bondade de Deus na nossa vida. Agora nós vamos para os 4 perigos em não reconhecer essa bondade. Os 4 perigos em ser ingrato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem feito e por tudo que vai fazer. É outro corinho também, né? Então, o primeiro perigo, nós vamos ver lá no versículo 16, desobediência à palavra de Deus. Quando nós não reconhecemos a bondade de Deus, nós caímos no perigo de não obedecer a sua vontade. Versículo 16, porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Então, você vê aí que o povo, mesmo no início aqui, né, dessa oração, os versículos do 1 ao 15, você percebe como o povo começa a sua expressão de louvor a Deus, reconhecendo que Deus é Criador, que Deus livrou o povo do cativeiro do Egito. Mesmo assim, quando chegou no deserto, Deus supriu as necessidades. Mesmo assim, o povo se comportou com soberba, né? Como diz o texto, se houveram soberbamente. Você lembra? Deus se alegra do humilde, mas resiste a quem? Ao soberbo. Coração soberbo afasta Deus da sua presença. O povo agiu com soberba, faltou humildade. O povo endureceu a cerviz, como diz aqui, né? Você sabe que é a cerviz, né? É a nuca, né? Então o povo endureceu o pescoço para não se curvar, para não reverenciar a Deus, para não obedecer ao Senhor. Eles foram insubmissos e desprezaram os mandamentos de Deus. Quando nós não reconhecemos quanta bondade Deus tem dado às nossas famílias, à nossa pessoa, nós corremos esse risco de endurecer a cerviz, de não ter reverência por Deus, de obedecer a sua palavra. Infelizmente, meus irmãos, nós temos visto isso nas igrejas. Pessoas que têm desobedecido os mandamentos mais simples, porque não conseguem ver a bondade de Deus em suas vidas. Como Deus tem agido nas famílias, mas mesmo assim existem pessoas que não conseguem perceber e aí acabam desobedecendo a palavra do Senhor. Segundo perigo, você vai ver no versículo 17, esquecimento das bênçãos recebidas. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas. Eles responderam as bênçãos recebidas com descaso e indiferença. Eles foram indiferentes, fizeram pouco caso daquilo que Deus tinha dado para eles. E talvez fizeram como o povo, né? Murmuraram, blasfemaram. Então, um grande perigo é de esquecer das bênçãos recebidas. O povo aqui se esqueceu. Nos últimos dias, os homens serão ingratos. Lá em 2 Timóteo 3, 2, você lembra? Os homens dos últimos dias, eles serão ingratos a Deus. Mas o que nós devemos fazer? Devemos sempre olhar para aquilo que Deus nos concede e não para aquilo que nos falta. Mas você pode pedir, vamos pedir. Tem algo que está faltando? Peça a Deus. Lá em Tiago 1 fala, né? Devemos pedir a Deus que Ele vai nos conceder, mas seja grato também pelo que você tem. Talvez de tão grato que possamos ser pelo que Deus nos dá, talvez a gente nem precise mais pedir aquilo que nos falta. Não é verdade? Você reconhece, eu já tenho demais. Uma vez, eu falando com uma pessoa, eu perguntei, como é que você está? E ela respondeu, melhor do que eu mereço. Mas eu sabia que a pessoa estava passando por grandes dificuldades, mas ela reconheceu a bondade de Deus, né? Então,
que nós possamos ter esse espírito, meus irmãos, de mesmo na dificuldade, mesmo passando por algumas privações, reconhecer a bondade de Deus naquilo que Ele nos concede. E o povo aqui, eles caíram nesse erro de esquecer as bênçãos recebidas. Eles olharam para o que não tinha, para o que estava faltando. Terceiro perigo, você vai ver lá no versículo 17 também. Saudade do passado de escravidão. Olha aí, lá no finalzinho ele diz, né? Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe. Com qual propósito esse chefe? Com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Olha só, eles olharam para trás, eles desejaram aquilo que já era para ter esquecido. Então, eles caíram nesse erro, né? Eles cansaram de ser um povo santo. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. É difícil. Sentiram saudade dos pecados que tinham deixado para trás. O coração deles ainda estava no mundo. Eles olharam para o tempo de trás e viram coisas que era para ter esquecido, ter ficado para trás, e sentiram saudades. Outro perigo da ingratidão. Quando você percebe, só olha para o que falta, você tem a tendência de desejar o seu estado anterior. E qual era o nosso estado anterior? Antes de Cristo nos chamar para a liberdade, para a salvação, nós éramos escravos do pecado, predestinados à morte eterna. Mas Deus nos amou com um amor tão grande que enviou seu Filho a morrer por nós. Será que isso não é o suficiente para apagar tudo que nós deixamos para trás? Pois nós devemos pensar nesse perigo, meus irmãos. Lá em 1 João, se você lembra do texto lá de 1 João, bem conhecido, né? Nós não devemos o que, meus irmãos? Amar o mundo, não é isso? 1 João 15, 1 João 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, quando nós não somos gratos a Deus pelo que Ele tem feito por nós corremos esse erro e esse risco de ter saudade do estado anterior que nós tínhamos. O quarto e último perigo, já chegando no finalmente da mensagem, meus irmãos. O quarto perigo nós vamos ver no versículo 18, lá de Neemias 9, versículo 18, e o quarto perigo é passar a ter ídolos no coração. Quando nós não somos gratos a Deus, nós corremos o risco, o perigo de começarmos a criar ídolos no coração. Veja só o que foi que o povo fez. Então, no versículo 17, no finalzinho, diz assim, que mesmo o povo desejando voltar ao Egito, ele fala, né? Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. E aí no versículo 18 ele diz, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus. Olha só, e ele termina dizendo, né, que grande blasfêmia eles fizeram, né? Colocaram um Deus no lugar, um Deus que não existe no lugar do Deus verdadeiro. Quando nós não somos gratos à bondade de Deus em nossas vidas, nós corremos esse risco de termos ídolos. Começar a colocar ídolos no nosso coração e adorá-los. E aquela adoração que era para ser a Deus, aquela atenção que era para ser a Deus, nós passamos
a dispensar para os ídolos. Meus irmãos, ídolos são muitos. Às vezes, até o que a gente menos imagina. Você pode estar pensando aí em imagens de escultura, você pode estar pensando em pessoas famosas, né? Em pessoas aí da mídia, né? Jogadores, cantores, mas às vezes os ídolos que nós colocamos no nosso coração é o celular, é o carro, é o trabalho, é a esposa, é o marido, são os filhos, é a casa. E tudo isso, se ocupa o lugar de Deus no nosso coração, são ídolos. Eu estava lendo um artigo, um professor que nos passou para fazer um trabalho. Nesse artigo falava sobre os ídolos do coração, né? E ele contava a história de um pastor que ele reconheceu muitos anos depois que ele tinha um ídolo no coração. Sabe qual era esse ídolo? A igreja. Porque ele servia a igreja não por amor a Deus, mas pelo reconhecimento que a igreja lhe dava. Tanto era que chegou no tempo que ele chegou a dizer: o dia que eu faço tudo nessa igreja, o dia que eu sair, a igreja para. E aí Deus deu uma lição dele. Ele saiu da igreja, né? E a igreja não parou. Para você ver, lá na frente, ele retornando para a igreja, ele reconheceu, né? Que ele tinha aquela igreja, aquele reconhecimento como o ídolo do coração. Está vendo aí? Então, muitas coisas nós podemos colocar como ídolos no coração para não ser grato a Deus, né? Eu dei aqui vários exemplos. Você pode dar o seu exemplo aí também. Você pode imaginar. Então, meus irmãos, quando não reconhecemos a bondade de Deus, queremos buscar satisfação em outras coisas e às vezes essas coisas podem se tornar ídolos. E aí nós acabamos mudando o foco da nossa adoração. E acabamos, como eu falei, eu acho que no culto dos adolescentes da nossa igreja, às vezes nós queremos dedicar 2, 3 horas somando durante o dia todo, 2, 3 horas para ficar na frente do celular, e quando nós vamos ler a Bíblia ou orar, são poucos minutos, né? Então, algo para que possamos pensar. E eu queria terminar essa mensagem lendo o Salmo 37, versículo 4, que diz o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te de Deus, meu irmão, e você vai perceber como Deus nos satisfaz, como Deus cuida de nós. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, é bondoso, é amoroso, Deus é misericordioso e Ele nos ama, a ponto de mesmo nós sem merecer, Ele ser bondoso. Então, fica aqui essa mensagem de desafio para mim e para você: observar a bondade de Deus em nossas vidas, observar o que eu posso ser grato a Deus, e assim, na sua oração, você expressar isso diante do Senhor. Vamos orar e depois nós vamos estar encerrando a nossa programação dessa manhã. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais esta manhã de Escola Bíblica Dominical aqui no canal. Esteja abençoando, ó Deus, a cada um que escutou esta mensagem, que o Senhor possa nos preparar, Senhor, realmente para serem gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que vais fazer. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Nós reconhecemos, Senhor, até o próprio ar que respiramos é bondade Tua. A nossa existência, Senhor, é bondade Tua. Então, o alimento, o que vestimos, a saúde, Senhor, a Tua palavra em nossas vidas, nada nós merecemos, mas por Tua bondade o Senhor nos concede. Obrigado, Pai, por nos conceder mais uma escola dominical. Esteja abençoando o Teu povo, esteja curando os enfermos, suprindo as nossas necessidades espirituais e materiais. E faz a Tua vontade em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, e até a noite.